Fala pessoal, aqui é o Simas e hoje eu vou explicar pra vocês o porquê de eu ter um PC e um Nintendo Switch e o porquê de eu achar eles uma combinação perfeita que qualquer pessoa poderia ter e tá muito satisfeita, e o porquê de eu não escolher ter um Xbox e um Play 5. Na minha opinião, é tudo que eu preciso, um PC e um Switch. Então vamos lá. Por que que eu prefiro ter um PC gamer do que um Xbox ou um PlayStation? Normalmente, depois de um tempo, os exclusivos do PlayStation acabam saindo para o PC e eu não tenho pressa para jogar, então um God of War 2018, um God of War Ragnarok, depois de uns 1 ano, 3, eles saem ali no PC, então eu tô tranquilo. E normalmente os jogos de Xbox, eles já saem tipo no lançamento para PC. E você pode assinar o Game Pass e jogar eles no PC como se fosse um Xbox. No meu caso, o meu PC ele tem uma configuração que roda os jogos melhor do que um Xbox Series S. Então eu consigo jogar os mesmos jogos que eu jogaria no Xbox com um gráfico mais bonito e com um desempenho muito melhor. E por que que eu prefiro o Switch do que um Retroid Pocket, um Ayanel, esse tipo de coisa? Primeiramente, que se eu tiver um Ayanel ou um Retroid, eu vou ter que emular os jogos da Nintendo, que é uma companhia que eu gosto muito. Eu gosto muito dos jogos de Nintendo Switch, como Pokémon, Mario, Zelda. Então, pra mim, preciso dos jogos da Nintendo. Então, se for pra eu emular ali num Ayanel, além dele ser muito mais caro do que o Nintendo Switch, eu vou ter perda de desempenho porque ele não vai estar rodando nativamente. Ele vai consumir muito mais, vai perder muito quadro. E no Nintendo Switch ele tem a combinação perfeita em hardware, desempenho e gráfico, bateria e tudo mais. Porque apesar do Nintendo Switch ser bem cansado para jogos de third parties, como por exemplo The Witcher 3, que trava bastante no Switch, os jogos first party não tem problema de desempenho. Então se você vai jogar ali um Pokémon Sword and Shield, você vai jogar um Mario Kart, um Zelda, esse tipo de coisa, você não vai ter problema de desempenho, a bateria vai durar bastante, vai durar ali umas 3, 4 horas, e você vai ter um gráfico bonito. Então, esse tipo de coisa eu teria muito mais desgaste para conseguir rodar num Ayanel ou em um Retroid da vida, e sendo que eu consigo rodar tranquilinho no Switch. E outra que meu Switch é desbloqueado. Então, se eu quiser fazer overclock, colocar filtro gráfico, tradução, esse tipo de coisa, eu consigo fazer tudo no Switch desbloqueado. Fora que os jogos saem de graça, eu diria. Então, o Switch desbloqueado acaba sendo a maior saída que a gente tem. É claro que eu também tenho jogos físicos, né? Eu tenho aqui o Crash, tenho os Pokémons também. Os Pokémons, como é minha franquia favorita, eu compro mídia física. Só que tem jogos que eu prefiro jogar no desbloqueio e já era, entendeu? Como o Mario Kart, por exemplo, que eu já comprei, eu não tenho mais, mas eu não vou comprar de novo o mesmo jogo, entendeu? É... Outra coisa, no Switch desbloqueado, eu consigo jogar emuladores de videogames que não tem no Nintendo Switch Online. Então, por exemplo, o serviço que eu usaria ali, um Retroid Pocket 4 ou um Anbernic RG35 SP da vida, eu faço tudo isso no Switch, porque no Switch eu consigo jogar jogo de Game Boy, consigo jogar jogo de DS, jogo de Super Nintendo, jogo de Switch, jogo de Play 1. Então, é claro que ele não vai rodar ali um PlayStation 2, um PSP bem engasgado ali, mas roda, entendeu? E não são videogames que eu tenho interesse de jogar. Então, por enquanto, o Switch me satisfaz muito bem no quesito portátil. Eu consigo levar ele pro trabalho, jogar no almoço, às vezes no ônibus também, quando tá mais tranquilo, eu também jogo ali enquanto eu tô esperando começar a aula da faculdade, então eu consigo jogar muito mais no Switch do que eu jogaria no PC, por exemplo. E no PC eu consigo jogar Forza, que eu consigo rodar no Ultra, coisa que no Xbox Series S não vai rolar. Eu consigo rodar o Forza com o gráfico estourando no máximo, que dá 60 FPS, e no Series S não vai ter isso. Aí, como eu tô deixando a gameplay pra vocês, Forza é um jogo que eu gosto muito. Então, eu gosto muito de apreciar o gráfico do Forza e tudo mais. E eu acho muito interessante o jeito que roda no PC. Coisa que eu não teria a mesma qualidade no Xbox Series. Fora que no PC, eu também consigo usar diversos controles. Por exemplo, eu tenho esses dois 8-bit Duo aqui. São dois 8-bit Duo Ultimate. E eles são Bluetooth,
são 2.4 GHz, eu consigo usar no PC, no Switch, no celular, sem problema nenhum. No Xbox você vai usar o controle do Xbox ou você vai usar um controle paralelo que precisa de fio, porque não tem controle sem fio para Xbox, se eu não me engano. É a mesma coisa o PlayStation. Você até consegue usar ali o controle de Play 4 no Play 5, só que não vai ser ali a mesma experiência. Aqui, se eu quiser comprar um controle high-endzão, tipo aqueles controles de R$ 1.000, eu consigo. Mas se eu quiser usar um controle de R$ 100 como esse aqui, eu também consigo. Aqui já tem uma qualidade fenomenal. Fora que no PC eu consigo jogar emulador de Play 2, Play 3, Xbox 360. Se eu quiser jogar um multiplayer com a minha namorada também, do um Mario Party, sendo que como o meu Switch é Lite, eu só consigo jogar um jogador, né? Só que no PC eu consigo usar o emulador de Switch e jogar de dois, o Mario Party, sem eu ter um Switch. Então, mesmo os jogos que seriam exclusivos do Switch docado, eu consigo jogar no PC emulando. Então, é esse o tipo de gameplay que eu gosto. Eu uso o PC para coisas mais pesadas e o Switch para portabilidade. Sendo que eu também jogo bastante no Switch em casa. É, Às vezes eu gosto bastante de jogar Mario Kart, que eu sou viciado pra caramba, e eu consigo jogar online, se eu quiser também, porque no Switch desbloqueado a gente tem a Nand e a Emunand. Na Emunand eu jogo os jogos do desbloqueio, com DLC, tradução, emulador, consigo colocar pack de textura, filtro gráfico, fazer overclock no Switch. E se eu quero jogar online, eu vou pra Nand normal. Tanto que direto eu assisto YouTube na Nand normal, entro no online, na eShop, às vezes eu compro um jogo ali na eShop. Então, mesmo eu tendo ele desbloqueado, eu não perco nada do Switch bloqueado. Então é isso. Pra mim essa daí é a dupla perfeita. Ter um PC e um portátil, porque com eles a gente consegue ter o maior like possível de gameplay e jogar tudo que a gente quiser. É isso, pessoal. Valeu!